Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa primeira aula de engenharia de software. Nesta aula, vamos abordar a definição de software. E aí, vamos lá, mas o que é software? E assim, vocês estão no quarto ano, como assim? Falar sobre o que é software de novo? Então, vamos lá. Como é que a gente está entrando nos conceitos da engenharia de software, então aqui as coisas mudam um pouquinho. Há 20 anos, pouquíssimas pessoas sabiam explicar o que é software. Hoje, praticamente todo mundo acha que sabe o que é software. Software, eles não são somente os programas. A documentação necessária para desenvolver todo aquele software, a documentação para instalar, para poder utilizar os manuais de usuário, a documentação para manutenção do software, para atualização, tudo aquilo são integrantes do software. Então, o programa ele é apenas um dos itens do software. O software significa o programa completo, com todas as suas documentações, todo o seu planejamento e tudo ali que envolve aquele software, certo? Então não diga mais que software é programa. Programa é apenas um dos itens. Então vamos lá para uma definição agora formal do que é software. Instruções, que é o programa de computador, que quando executadas produzem a função e o desempenho desejado. Então, essa é a primeira definição, que é um dos itens, certo? 2. Estruturas de dados que permitem a manipulação das informações. Então, isso é mais um item que compõe o software. E o 3. Documentos que descrevem a operação e uso dos programas. Então, o software ele precisa ter esses 3 itens. É o programa, a sua base de dados e toda a documentação que envolve o desenvolvimento do software. Não tendo esses 3, não é software. Aí eu posso ter somente o programa, eu posso ter somente uma base de dados e eu posso ter somente uma pilha de relatórios. Para ser software, eu preciso ter esses 3 itens. Algumas características do software. A maioria dos softwares são feitos sob medida, ou seja, sob encomenda, ao invés de ser montado a partir de componentes. Aí então os softwares são classificados de 2 formas. Nós temos o produto genérico, que são sistemas produzidos por uma organização e vendidos a todos os clientes que tenham interesse. E nós temos os produtos customizados, que pode ser chamado personalizados, por encomenda. Esses sistemas eles são encomendados e desenvolvidos para um determinado cliente. Então vamos lá, por exemplo, jogos. Jogos são produtos o quê? Genéricos. Eles são produzidos e são colocados ali na prateleira. Quem quiser, chega e compra. Colocados na prateleira é forma de dizer, tá bom, pessoal? O software customizado sob encomenda é aquele que é produzido especificamente para um determinado cliente, como, por exemplo, o software dos computadores de bordo dos carros da Fiat. Então, ele foi produzido especificamente para aquilo ali. O software para compra e venda, para administrar as compras e vendas do Magazine Luiza. Então, teve um cliente específico que encomendou de acordo com as suas necessidades. E ele foi produzido somente para a Magazine Luiza. Ele não foi vendido para outras. Eu posso pegar até algumas funcionalidades, desde que o outro também me requisite aquelas funcionalidades, mas os softwares são diferentes. Os de encomenda eles são feitos unicamente para um cliente específico. Já os genéricos, eles são produzidos e colocados ali à disposição para quem quiser comprar. Mas agora vamos entrar um pouquinho falando sobre o que é o software de qualidade. É um software que funciona, que é confiável. Ele não deve falhar mais do que o especificado na documentação. Mas como assim? Então o software pode falhar? Sim, depende do software. Algum software é aceitável que eles tenham algum tipo de falha. Outros softwares não. E aí esse software que não aceita nenhuma falha, a gente chama de sistemas críticos, que é aquele que, tendo falhas, vai envolver prejuízos grandes ou até mesmo vidas. Então, algum software, como por exemplo, eu estou desenvolvendo ali um app sobre receitas.
Se acontecer alguma coisa de não abrir, de travar, ou a pessoa querer contribuir com uma receita e não conseguir inserir, eu não vou ter maiores problemas. Agora, se eu estou desenvolvendo um software de controle de voo e ele trava, é um problema muito grande. Então, a depender do software, ele vai ter uma tolerância a falhas. E a qualidade dele vai ser medida em relação a o quanto que ele pode ter de falha e se ele atende aquela quantidade limite. O software de qualidade é aquele que funciona de acordo com a sua especificação. Mesmo software que aparentemente funciona, pode não estar satisfazendo a sua especificação. Por exemplo, eu tenho um software que ele pede para organizar de A a Z, uma lista de nomes de A a Z. Só que, na hora de desenvolver o software, ao invés de eu colocar maior, eu coloquei menor. Então, o que ele está fazendo? Ele está organizando de Z a A. E aí, ele funciona, ele roda, tá bonitinho, mas ele está atendendo a necessidade do cliente? Não. Então, ele não tem qualidade. O software de qualidade ele também é fácil de manter. É um código que é bem escrito, daquele que qualquer pessoa que senta, que consegue olhar ali o código-fonte, ele entende. É aquele software que tem a documentação, dando instruções sobre ali o código-fonte. Então, é um código que é bem escrito, bem comentado, bem explicativo e que tem essa documentação apropriada que vai permitir que faça manutenções ao decorrer do uso. Então, aquele software que está ali bonitinho, funcionando, só tem as falhas até o quanto ele pode ter. Ele atende às necessidades do cliente, mas acontece um problema e aí ele trava, acontece alguma coisa, o cliente chama você para poder ir lá consertar e você não consegue consertar, ele também não tem qualidade. Porque pode acontecer uma falha com 15 dias de uso. E aí ninguém mais conseguir mexer no software, porque tá tão feito programação orientada à gambiarra que ninguém consegue desatar aqueles nós. E aí não vai rolar. Outras características. É software que funciona de maneira eficiente. Software mais eficiente não é necessariamente software que roda mais rápido ou que gasta memória no disco. A eficiência tem a ver com a forma que atende às necessidades do meu usuário. A complexidade do código e o custo também são fatores importantes. Se eu aumento muito a complexidade, eu posso dificultar na hora de manter e eu posso encarecer o meu software. E o custo alto é como eu já falei, não adianta eu ter um software ótimo, onde eu tenho um custo que é inacessível. Eu não vou vender e aí não vai adiantar. O software que possui uma boa interface com o usuário. Isso é um requisito fundamental para a qualidade do software. Porque muitos softwares não funcionam direito porque eles são difíceis de usar. E aí é outra coisa que não adianta nada. Eu posso ter um software perfeito, mas se eu tiver uma usabilidade ruim, uma interface horrível que ninguém consegue utilizar, mais uma vez ele vai ficar na prateleira e eu não vou conseguir vender. Você ganhou mais uma pausa. Agora vamos para a terceira aula, falando sobre a crise do software.